Boa noite a todos. Nós estamos reunidos hoje, aqui no Círculo da Luz, para iniciarmos mais um trabalho na Casa Espírita. Vamos rogar a Jesus as bênçãos e a proteção, porque é um trabalho de vibrações, de energias, de amparo e de irradiação. Vamos rogar ao mundo espiritual maior que nos sustentem, que nos deem o amparo necessário para nós compreendermos o Evangelho da noite de hoje. Hoje nós temos um convidado, o Dr. Alexander Heluani, que é vice-presidente do Centro Espírita Chico Xavier, e ele veio nos brindar com uma palestra. Nós vamos orar, rogar a Jesus as bênçãos e a proteção, porque estamos também às vésperas de mais um aniversário do nosso mestre irmão maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, mas não nos deixeis cairmos nas tentações, livrando-nos de todo mal. Nesse momento, nós damos por abertos trabalhos, rogando a espiritualidade amiga, protetora desta casa, que nos dê o amparo necessário e fortaleça o nosso irmão para a mensagem do Evangelho de Jesus. A tribuna é tua. Obrigado. Boa noite, amigos. Hoje nós vamos falar sobre uma passagem, no mínimo esquisita, que está descrita no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, por dois evangelistas, pelo Mateus, capítulo 15, e pelo evangelista Marcos, capítulo 7. Mas, por ser melhor didático, nós vamos utilizar Mateus, capítulo 15. Para que todos se situalizem onde o que nós vamos comentar, vou falar a passagem por inteira. Depois de sair dali, Jesus retirou-se para as partes de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquele território, gritou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu. Seus discípulos rogavam, dizendo: Despede-a, porque está gritando atrás de nós. Em resposta, disse Jesus: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela chegou e o reverenciou, dizendo: Senhor, socorre-me. Em resposta, disse-lhe Jesus: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: Senhor, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, em resposta, Jesus lhe disse: Ó mulher, é grande a tua fé, seja feito para ti como desejas. E desde aquela hora, sua filha foi curada. Nós temos que retirar dessa passagem o espírito da letra, porque é uma passagem elucidada, esquisita, porque Jesus simplesmente ignora aquela mulher, mas o Cristo de Deus, o amor encarnado, teve a capacidade de não dar um pingo de confiança para aquela mulher. Então vamos ver, vamos tirar das letras o nosso ensinamento da noite. Temos que saber, meus amigos, que todo o ato de Jesus não é destituído de algum ensino.
Jesus saiu de uma região judaica e foi para uma região não judaica, uma região de gentios, chamada Cananeia. A Cananeia é onde seria a Líbia, onde seria a Síria hoje. Então, essa mulher era uma mulher não judaica, não guardava a fé judaica. Se nós formos pegarmos o dicionário bíblico, a palavra da cidade Tiro e Sidom, Tiro significa força, Sidom, caçada. Então, de modo que Jesus foi fazer uma força caçada, uma forte caçada. Como um garimpeiro vai em busca do cascalho para retirar o ouro, Jesus foi nesse local para buscar um ouro. Especificamente, provavelmente, ele foi em busca dessa mulher. Relata o evangelista Marcos que Jesus não queria que espalhasse, que todos ficassem sabendo que ele iria para aquela região. Então ele pede para os evangelistas que não divulgassem a sua ida, mas que eles ficassem a sós com Jesus. Mas como no evangelho nada passa despercebido, nós obtemos que Jesus foi em busca dessa mulher. Vamos ver o porquê Jesus foi essa brava caçada, essa caçada forte. Relata o evangelho: eis que uma mulher cananeia que saíra daquele território. Esta mulher, ela saiu do ambiente dela, que era não judaico, e foi para um ambiente de outros valores espirituais. Ela, relata Marcos, que era uma mulher vindo da Ciro Felícia, ou seja, uma região não judaica. Repetindo, religião não judaica. A religião não judaica era uma religião de cultura politeísta. O que é isso? Tinham vários deuses. Eles faziam sacrifício de animais, faziam sacrifício de crianças, faziam a chamada prostituição divina. Quando você pega a sua filha e entrega para os sacerdotes utilizarem sexualmente dessas menininhas. Ah, mas isso há 2000 anos. Até 1998, a Índia era praticado a prostituição divina ainda. Diz o evangelho que aquela senhora cananeia falou: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. A expressão filho de Davi é um título que o povo judaico deu ou dava para quando o Messias prometido pelas Escrituras chegasse. Significa filho de Davi, o filho do amado. Ela já definiu algo há 2000 anos que somente hoje nós estamos conhecendo, que o amor esteve entre nós. Ela já reconhecia o Cristo como o Messias prometido. E essa mulher faz um pedido para Jesus. Ela diz assim: Jesus, tenha misericórdia de mim. Ela clamou para Jesus misericórdia. Clamar é mais do que pedir. Clamar é quando você pede algo com o coração. Certa vez, uma senhora que estava perdendo seu filhinho pequeno, entrou na casa espírita de Chico Xavier, aos prantos, e disse: Chico, me ajuda, meu filhinho está morrendo. O Chico abraçou ela e disse: minha filha, vamos orar, porque a oração de uma mãe arromba as portas do céu. Tenha misericórdia de mim. Misericórdia vem da palavra latim miser, de miséria, e córdia, de coração. Quando você pede misericórdia para alguém, você está reconhecendo a tua própria carência,
aquela carência que você tem dentro de si mesmo. É um sentimento compassivo a favor daquele coração fragilizado. Então ela está pedindo misericórdia para ela mesma. A misericórdia, meus amigos, está no Sermão da Montanha, descrito por Jesus. Bem-aventurado os misericordiosos, porque obterão a terra. Não é bem-aventurado aquele que olha os outros com os olhos do azedume, com os olhos da perseguição, com os olhos da cisania. Ela relata para Jesus: minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela está falando assim: Jesus, eu estou sofrendo demais, o meu coração está doendo muito, porque a minha filha está endemoniada. Relata Haroldo Dutra Dias na sua tradução do Evangelho. Por que endemoniada? Significa a presença e a pressão do desencarnado fragilizado sobre alguém. O evangelista Marcos relata no seu evangelho que ela era uma menininha. E nós supomos que uma menininha seria entre a primeira e a segunda fase da infância, possivelmente na fase da pré-adolescência. Quem tem adolescente em casa sabe que essa fase é uma fase meio complicada, conturbada no lar, nas maiorias das famílias. O senhor Allan Kardec diz que a obsessão tem 3 fases. A obsessão simples, que é uma fase mais branda, a fascinação, que já é uma fase num nível um pouco maior, mas a subjugação, que no caso era o caso da menina. A subjugação, meus amigos, uma pessoa subjugada significa que ela está debaixo de jugo, ela perdeu o seu próprio senso crítico. Ela precisa de uma segunda pessoa para auxiliá-la, porque ela não é capaz mais de responder por ela. Isso tem nome, isso chama-se intervenção. O anjo da guarda de Chico Xavier, chamado Emmanuel, diz no seu livro Pensamento e Vida, que obsessão é o equilíbrio de forças inferiores que retratam entre si. O semelhante atrai semelhante por afinidade perniciosa. Você atrai o que você pensa, você atrai o que você realmente deseja. Mas diz o evangelista, então, mas Jesus não respondeu. Poxa, mas o Cristo de Deus não respondeu para aquela mãe que estava em sofrimento? Neste texto, há 3 momentos de desconsideração do Cristo. Por que Cristo estava fazendo uma desconsideração por aquela mãe? Nós temos que definir a perseverança de quem pede. Talvez o Cristo queria definir a perseverança de quem vai em busca de algo. Talvez, meus amigos, o Cristo queria definir a perseverança de quem realmente deseja o êxito de algo. Muitas vezes, nós, nos menores obstáculos, desistimos de algo. Vou fazer uma carteira de motorista, levei bomba na primeira vez, não vou dirigir mais, é muito difícil. Vou mexer com o computador, tenho 70 anos, muito difícil. Tentei uma vez, não consegui. Nos menores detalhes, nós já jogamos a toalha. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que fala sobre a fé que transporta montanhas, o Espírito José diz que a fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Eu quero, eu sei o que eu quero e eu luto pelo que eu quero. Então, no primeiro momento, Jesus não lhe respondeu. Jesus silenciou. Essa foi a primeira parte do problema daquela senhora. Emmanuel comenta uma fala do Cristo: vinde a mim todos vós. Começa assim, Emmanuel: consegues vir? Pois o convite do Cristo é para todos, mas atender o convite do Cristo não é para todos, pois muitos são chamados,
mas poucos se colocam à disposição do verdadeiro serviço. Mas aí os discípulos pegam e viram-se para Cristo. Despede-a, pois ela está gritando atrás de nós. Esse é o segundo problema daquela senhora. Porque o primeiro problema, Jesus ficou quieto, não falou nada. Ele silenciou. Agora os discípulos estão falando assim, manda ele embora, está amarrando o maior barraco aqui. Ela teve que lidar com a indiferença dos amigos de Jesus. E nós todos sabemos que não é fácil resistir à força de resistência de outras pessoas. Quando nós tentamos fazer algo, quando alguém tenta nos atrapalhar, isso é péssimo. Mas Jesus pega e fala, responde para os discípulos, não para ela. E ela estando perto, ela escuta. Ela escuta Jesus. Ele diz assim, em resposta, disse Jesus, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós temos que tirar o simbolismo dessa frase. Quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel? Num primeiro plano, seriam os judeus. Jesus vira para os judeus porque eles já estavam aptos, já conheciam como Deus, como um único Deus. Estavam mais aptos para aceitar os ensinamentos do Cristo. Num segundo plano, seriam os capelinos exilados. Quem não leu o livro ainda, Exilados de Capela, nós temos aqui na biblioteca da Casa Espírita um excelente livro, Psicografia Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, que conta a saga, o degredo dos espíritos de Capela. Esses estavam mais aptos para compreender, em segundo plano, os ensinamentos de Jesus. E somente em terceiro plano seria a humanidade completa. Então ela era uma mulher gentia, pagã. Ela não era judia. Ela não estava no primeiro plano. Não era uma das ovelhas que Jesus comentava. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Falou assim, eu só vim para vocês, os meus discípulos, o meu povo judeu. Eu só vim para vocês. Eu não vim para as outras pessoas. Sabe quando você bate numa porta, está morrendo de fome, morrendo de sede, bate na porta da casa de alguém, ele abre a porta e você fala assim, pelo amor de Deus, me dá um copo d'água, que eu estou morrendo de sede, um pedaço de pão, que há dias eu não como, e simplesmente o dono da casa te ignora, não fala nada, mas a mulher dele vem, e quando vê você pedindo, ela fala, sai fora, nós não vamos lhe dar nada. Isso estava acontecendo com ela. Quem está do lado daquela pessoa que abriu a porta, mandou embora. Ou seja, os discípulos falaram, manda ela embora. Eles não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Quando acontece isso com você, você pedir um pão e ser ignorado, se você não estiver preparado psicologicamente, você certamente, há grande chance de você revidar. Se você não estiver preparado, você reage agressivamente com o dono da casa. Me dá um pedaço de pão? Não, não vamos dar nada. Sai da minha casa. Se você não for preparado, você agride. No mínimo, com uma palavra, verbalmente, nome feio. Diz o Evangelho, então ela chegou e o reverenciou. Ela não tomou aquele gesto de Jesus como desfeita. Diz o Evangelho, ela o reverenciou. Ela aproximou-se mais ainda de Jesus. Isto foi uma virtude que ela demonstrou. A virtude mãe de todas as virtudes, chamada humildade. É a primeira das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. O Sr. Allan Kardec, no capítulo 7,
estudando pobre de espírito, relata que o pobre de espírito é o humilde. E a palavra humilde vem de humus, de terra fértil, de terra adubada, que permite a germinação fácil da semente. A humildade é a virtude mãe de todas as bem-aventuranças. Primeiro você tem que adquirir essa virtude, a humildade, para depois conseguir atingir as outras bem-aventuranças. Sem essa virtude mãe, a humildade, você jamais conseguirá passar para o segundo passo das escalas das bem-aventuranças. Então, ela se aproxima mais do Senhor Jesus e diz: Senhor Jesus, socorre-me. Ela permanece com o mesmo pedido. Primeiro, ela pede misericórdia de mim. E depois ela pede: socorre-me, Jesus. Ela manteve a paciência. E Emmanuel diz que é fácil você fazer um teste para saber se cada um de nós é uma pessoa paciente. A paciência é quando alguém te pergunta algo e você responde com a mesma tonalidade da voz todas as vezes que ela perguntar. Você vai viajar hoje? Sim, vou viajar hoje. Quinta vez, você vai viajar hoje? Sim, vou viajar hoje. 20ª vez em seguida, você vai viajar hoje? Sim, vou viajar hoje. A mesma tonalidade da resposta por várias vezes, você pode se dizer que você é uma pessoa paciente. Então ela manteve o pedido para Jesus: socorre-me. Teresa de Ávila diz que muitos dizem muitos dizem que Deus não existe, porque não ouve a sua voz. Mas quando é o coração que pergunta, Deus responde. Então, em resposta, disse Jesus: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Agora, foi o tiro de misericórdia naquela mulher. Não é bom tomar o pão dos filhos para lançá-lo aos cachorrinhos. Sabe, quando você ama muito alguém, e quando esse alguém desencarna, você tem um filhinho, um bebê, e ele desencarnou. E você passa vários dias chorando, querendo uma comunicação daquela ente amado. Então você vai para Uberaba, Chico Xavier está lá psicografando, e você pega uma senha, número 100, 5 horas da manhã, começa Chico trabalhando, psicografia, senha 2, senha 3, vai passando de tarde, vai passando à noite, de madrugada, senha 99, 3 horas da manhã, senha 100, Chico, meu filho morreu. Espera aí, você vem da onde? Eu venho de Criciúma. Não, você não vai ser, não vou psicografar para você, porque você é de Criciúma. Eu vim psicografar só para pessoas de Uberaba. Foi mais ou menos o que aconteceu isso com aquela mulher. Mas ela ouviu e entendeu a dinâmica da hierarquia que Jesus estava comentando. Tem filhos, mas ela não era filho. Mas tem cachorrinhos e ela era um cachorrinho. Isso dá ideia de diferença. Quem aqui gosta de ser tratado com diferença? A diferença de tratamento é bom quando você está da parte forte da corda. Mas se você está da outra ponta, da parte fraca, ninguém gosta de ser tratado diferente. Então, Jesus silenciou, os discípulos mandaram embora, e Jesus fala que ele veio somente para as ovelhas perdidas e que ela não era filho. Mas ela não se revolta. Ela tem uma postura, e essa sua postura não foi de rebeldia, pois ela, naquele momento, estava sendo testada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito amigo começa seu relato sobre a paciência dizendo assim:
A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Quem não entende a dor se rebela contra Deus. Quem entende a dor, entende como uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Por isso, meus amigos, Cárita, na sua prece, solicita a Deus que Ele consiga ver as outras pessoas como Deus a vê. No Evangelho, tem aquela passagem de Paulo quando ele vai a Damasco e fica cego. E Jesus aparece para Ananias e diz: Ananias, vai até Paulo, vai até Saulo e cura-o da cegueira. Ananias falava: Jesus, Saulo é aquele que matava nossos irmãos, que está vendo para me matar? É aquele mesmo. Não, Jesus, ele é um assassino. Ele mata várias pessoas, ele está vindo para me matar. Aos olhos de Ananias, ele era um assassino. Mas aos olhos de Jesus, para mim, Jesus, ele era o vaso escolhido, porque ele é uma pessoa cheia de possibilidades. Nós temos que aprender a olhar os outros, tirar as aparências daquelas pessoas e olhar por detrás de cada um. De trás de cada pessoa aparece. Aquela mulher era gentia estruturalmente, mas o seu espírito era um espírito evoluído, um espírito com uma grandeza espiritual. Isso os discípulos não sabiam como era o grau de evolução daquele espírito, mas Jesus sabia qual era a grandeza espiritual desta senhora. Isso foi uma grande lição para os discípulos, onde aquela mulher teve a chance para demonstrar aos discípulos o seu testemunho da perseverança. Continua o Evangelho. Em resposta, disse-lhe Jesus: não é bom tomar o pão e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela responde então para Jesus: Senhor, sim, Senhor, também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela entendeu a posição que ela estava sendo colocada. O pão pertencia aos filhos dos senhores. Mas ela disse assim para Jesus: Jesus, eu não estou pedindo pão, o pão inteiro, eu estou pedindo um pedacinho que caiu no chão. Sabe, os cachorrinhos comem as migalhas do chão. Isso foi o seu grande testemunho que revela a grandeza espiritual daquele espírito. Quando você passa a reconhecer quanto você mais carente é, mais você vai em busca da ajuda. Ela reconheceu a dinâmica da vida. Ela reconhece que muito sem Deus não é nada, e pouco com Deus é muito. Chico Xavier tem um livro chamado Migalha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, que diz assim: migalha de pão é capaz de amparar o faminto, e de que a gota minúscula de medicamento é suscetível de suprimir a dor desesperadora de um doente necessitado de urgente cirurgia. A pessoa vai ter que ser passada por uma cirurgia, mas dá um remedinho, um analgésico, uma gotinha de analgésico na veia dela, já vai aliviar a dor um pouquinho, ela já vai dar uma acalmada, vai ficar mais tranquila, depois vai para a cirurgia. Todos os dias, meus amigos, caem migalhas do céu em nossas vidas, mas nós ainda não observamos essas migalhas, infelizmente. Então, em resposta, Jesus lhe disse: ó mulher, é grande a tua fé. Esse ó mulher não é pejorativo. Jesus disse ó mulher, significa ó senhora, reconhecendo ali a autoridade de um espírito com uma certa grandeza espiritual.
Quem, meus amigos, trabalha numa reunião mediúnica, sabe a grande importância de uma mãe que, quando facilita o trabalho dos espíritos obsessores em favor dos espíritos obsediados. Como a mãe ajuda nos trabalhos mediúnicos. Ali ela mostrou a sua fé. Ela não falou para Jesus, Jesus, eu tenho fé. Não, ela provou que é uma pessoa de fé. Evangelho segundo o Espiritismo, Espírito José. A fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter êxito. Grande é a tua fé. Emmanuel, no livro Roteiro, diz que a fé de toda a humanidade tem origem no berço rústico do temor, ou seja, origem no medo. Nós temos 3 níveis sucessivos de fé, na evolução da fé. Primeira fase é a fase do medo, aquela fé de aspecto de crenças. Você tem medo do trovão, então cria o Deus trovão. Você tem medo que a sua plantação não vai frutificar, você cria do Deus para a plantação. Essa é a fé inicial. É o plano inicial de nossa fé, de toda a humanidade. É a fé básica. Ela é regida pela emoção. Na segunda fase da fé, alguns espíritos encarnados já começam a ter uma visão além dos encarnados. Uma certa clarividência, uma certa clareaudiência, começa a ter uma certa comunicabilidade com os espíritos. Então começa a interpretar a fé. Essa passa a ser uma interpretação dos fenômenos espirituais. Por exemplo, o pajé começa a orientar o cacique e domina todos os índios, e aqueles índios obedecem tudo que o cacique fala, regidos pelo pajé. Essa é a fé sacerdotal, a chamada fé cega. Se alguém aqui da casa espírita falar, dá 3 pulinhos e rola, nós pegamos, damos 3 pulinhos e rolamos. Por quê? Porque alguém mandou fazer isso. Isso chama-se a fé cega, que infelizmente até hoje está no meio de nós. Mas a terceira fase da fé é descrito por Allan Kardec. Nós estamos atingindo essa fé agora. A fé baseada na razão, a fé raciocinada, aquela fé que pode encarar qualquer fenômeno da vida racionalmente. Mas esta mulher, ela está acima da terceira fase da fé. Ela é uma fé que vai além disso. Ela é uma fé a nível de um Francisco de Assis, a nível de uma Maria de Nazaré. A fé é fidelidade, a fé de fidelis. Aquela fé, o que é fé fidelidade? É a entrega plenamente da criatura à vontade do Criador. Ela estava sofrendo, estava com um problema muito grande, mas ela não se rebelou contra Deus. No Alcorão, na sexta surata, diz assim: não cai uma folha sem que Deus disso tenha ciência. Meus amigos, nenhuma folha desprende de uma árvore sem que Deus o saiba e sem que Deus o permita. Nada acontece por acaso. Tudo tem a permissão do Pai. Tudo. Seja feito como tu desejas, disse Jesus. Quando nós atingimos um certo grau de evolução espiritual, a fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Tudo que nós queremos, nós obteremos. Resumindo, essa passagem define a grandeza espiritual dessa mulher, que foi colocada em um ambiente adverso, mas, apesar daquelas limitações, ela deu um grande exemplo da sua grandeza espiritual. Ela deu o seu testemunho da perseverança, o seu testemunho da humildade, o seu testemunho da paciência e o seu testemunho da fé. A pergunta que eu deixo
para todos nós raciocinarmos em casa é que se hoje nós desencarnarmos e reencarnarmos lá numa favela, lá no Rio de Janeiro, nós teremos a grandeza espiritual de testemunhar a perseverança, a humildade, a paciência e a fé, como foi o exemplo dessa senhora, ou nós sucumbiremos perante as provações que praza a Deus nos enviar? Pelo Espírito Meimei, psicografia de Chico Xavier, deixo uma pequena estrofe para vocês. Diz Meimei: crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu, meus amigos, permanecerá. Que esse Natal Jesus toque realmente nossos corações, para nós sermos pessoas melhores. Muito obrigado pela atenção de todos. Que assim seja. E assim agradecemos o nosso irmão, que veio do Centro Espírita Chico Xavier. Eu gostei da palestra, sabe, doutor Alexandre? Foi muito bom. A explicação, o paralelismo que foi feito em relação à nossa tenacidade, a busca que nós temos que ter na perseverança, no amor, na compreensão. Estamos dentro de uma casa espírita justamente para isso. Demora um pouquinho, mas nós um dia vamos aprender. Então agora, harmonizados que estamos pelo Evangelho de Jesus, agradecemos ao nosso irmão que veio colocar para nós esta página do Evangelho tão sublime, pedindo a Jesus que o ampare cada vez mais nos estudos que ele empreende. Vamos agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso por estarmos reunidos aqui em torno do Evangelho, abençoando essa casa, que ela esteja sempre de portas abertas, protegendo a cada um da diretoria, porque foi mais um ano que passamos na labuta diária da entrega dos nossos trabalhos desta casa, em que buscamos estudar a doutrina dos Espíritos. Vamos rogar a Jesus por aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais, nos asilos, nas ruas, abandonados até mesmo dentro dos nossos lares, as crianças, os animais, pedindo a misericórdia divina que alcance esses corações aonde se encontrarem. Que as bênçãos de Jesus, o menino Jesus de Nazaré, ilumine a cada um de nós, para que nós possamos nos melhorar, para que nós possamos ser pessoas diferentes e melhores, compreensivas e prudentes no amor de Deus. Vamos tomar o nosso passe nesse momento em que toda a esfera espiritual se encontra à nossa disposição. Basta que queiramos receber as energias de amor, de renovação, ouvindo aquilo que Jesus vem nos colocar. Se viemos em busca de auxílio, oremos a Deus. Se viemos em busca de uma resignação, peçamos a Deus. Quando Jesus diz que nós buscamos e acharemos, isso é grande verdade. E nesse instante, essa busca e este achado é muito importante, porque é de cada um de nós internamente. Senhor Jesus, abençoa os nossos lares, a cada um de nós que nos encontramos na noite de hoje.
Que esse Natal seja de paz, seja de misericórdia, seja de perseverança, conforme o Evangelho da noite. Mas a misericórdia do teu amor sobre nós e a perseverança no bem nas nossas vidas. Por isso te agradecemos pela palestra, pelo passe. Te agradecemos por tudo que nós recebemos de ti e por esse Natal que estamos às vésperas de celebrarmos mais uma data de nascimento desse mestre querido irmão maior. Nós vamos encerrar os trabalhos agradecendo a espiritualidade amiga, aos nossos mentores espirituais, ao mentor espiritual desse trabalho que nos orienta, que nos fortalece, e damos encerrado os trabalhos da noite de hoje com a graça de Deus e de Jesus. Que assim seja.